Será que ele vende desde 2018? Será? Não é assim não? É esse o conteúdo que eu vou produzir? É mais ou menos por aí. Tá. Onde a gente tem hoje mais de 10 mil alunas, a gente tem mais de 170 mentoradas hoje, mais de 32 membros dentro do nosso grupo de Mastermind, lucrativo e previsível. Isso é uma palavra importante, inclusive a gente vai falar de evento presencial, e evento a gente conta com a previsibilidade dentro do evento, com base naquilo que a gente vai investir, com base na estrutura que a gente organiza, o que é que a gente está mirando de objetivo final, o que é que a gente quer alcançar de resultado. Falei. É isso aí, meu nome é Gabriel. Se você quiser aprender sobre como vender na internet, a gente tá aí. Não é assim os vídeos? Já treino por aí. Será que ele vende desde 2018? Será? Não é assim não? É esse o conteúdo que eu vou produzir? É mais ou menos por aí. Tá. Tá bom, meu nome é Gabriel, sou consultor de negócios, estrategista de negócios, e hoje eu tenho um ecossistema voltado para advogados, onde a gente tem toda uma gama de soluções mesmo voltado para escritório de advocacia, onde a gente tem desde cursos com a nossa metodologia, a gente tem mentorias, a gente tem um grupo de mastermind e a gente tem soluções com inteligência artificial também. Então, por exemplo, se você é advogado e tem problemas de precificação dentro do seu escritório, a gente tem uma ferramenta que te ajuda com inteligência artificial a precificar os seus serviços. Se você tem problemas com relação a vendas e organização do teu sistema de vendas, a gente tem um CRM utilizando inteligência artificial para fazer desde o primeiro atendimento até a qualificação do cliente dentro do teu escritório. E a gente tem um sistema também de marketing para escritório de advocacia, onde a gente consegue automatizar o processo de criação de conteúdo, onde gera roteiros, gera scripts para atendimento, gera todo esse fluxo, inclusive cria imagens para você poder publicar dentro do teu Instagram. Então esse é um pouco do nosso ecossistema, onde a gente tem hoje mais de 10 mil alunas, a gente tem mais de 170 mentoradas hoje, mais de 32 membros dentro do nosso grupo de Mastermind, dentro das nossas ferramentas diárias, já são mais de 1000 pessoas clientes aí dentro das nossas soluções. E aqui eu vou te mostrar dentro desse perfil como é que você pode fazer negócios também. Então muitas vezes aqui, você que é um expert, você que é um empreendedor, como é que você desenvolve um ecossistema ao redor da sua marca pessoal? Como é que você desenvolve um ecossistema de soluções para um público específico? Então isso é o que eu trago aqui, principalmente utilizando a inteligência artificial, utilizando eventos presenciais, enfim, abordando tudo aquilo que você, enquanto empreendedor, precisa saber para poder desenvolver um ecossistema lucrativo e previsível. Isso é uma palavra importante, inclusive a gente vai falar de evento presencial, e evento a gente conta com a previsibilidade dentro do evento, com base naquilo que a gente vai investir, com base na estrutura que a gente organiza, o que é que a gente está mirando de objetivo final, o que é que a gente quer alcançar de resultado. Tá, legal. Me conta aí, vocês vão fazer esse evento, é para quantas pessoas, qual é a meta, inclusive o que é esse evento, né? Legal. Esse evento que a gente está fazendo, ele é uma imersão de 3 dias que vai acontecer em São Paulo, onde o objetivo são colocar 300 advogadas dentro dele. Só que, para além das 300 advogadas, para além dos 3 dias, ele também é um evento voltado para posicionamento. Essa é a segunda edição que a gente está fazendo dessa imersão. A primeira foi em abril do ano passado, e eu gosto sempre de contar dela porque fazer evento presencial nem sempre é o evento somente pelo evento, pelo lucro que ele gera, pelo retorno financeiro que a gente fala aqui depois, mas é muito pelo marco que você gera dentro do mercado. Exemplo, a gente fez uma transição de posicionamento nosso no final de 2024 e início de 2025, e que essa transição de posicionamento se concretizou com o evento presencial. Então, às vezes, você tem uma marca, que a tua marca tinha um posicionamento, tua marca tinha uma visão, era uma valorização diferente, e você quer mudar essa visão perante o mercado. O evento é uma das alternativas que você tem para você posicionar dentro do mercado. Então, esse evento é um evento que posiciona, porque é a maior imersão voltada para a advocacia de alto padrão, que é o nosso grande chamariz, é a nossa marca registrada. Então, quando a gente faz esse evento, a gente posiciona como, cara, a gente finca a bandeira que esse território é nosso, esse lugar é nosso. Esse é um dos poderes que você tem quando a gente fala de evento presencial. E esse evento especificamente, só para vocês entenderem, a gente começar a desenhar um pouquinho dele aqui, ó. A gente tem como objetivo colocar 300 advogadas lá dentro. Então são 300 advogadas, minha letra aqui é maravilhosa, e aí vocês não liguem. Mas a gente vai colocar 300 advogadas lá dentro. E aí durante esses 3 dias a gente tem uma jornada que a gente percorre com ela. Eu gosto sempre de falar com consultores e com mentoradas também, que, cara, conduzir um evento presencial, estruturar um evento presencial, não é só você reunir as pessoas e fazer um monte de palestra solta. Inclusive, eu sou anti-eventos cheios de palestra. Se você vai fazer um evento, a maior cagada que você pode fazer é fazer um evento cheio de palestra, onde a galera entra, passa por um monte de gente, motiva e um monte de palestra e sai de lá sem nenhuma transformação, sai de lá sem nenhum resultado. Então, nosso objetivo dentro da imersão é
para além de gerar um ambiente de conexão entre essas 300 advogadas, gente de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil que vem para o evento, é a gente proporcionar de fato a jornada de aprendizado. Então a gente tem um gráfico que é muito legal que eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente chama de Bohemian Episode. Isso aqui inclusive eu aprendi com o professor André. Dentro de um evento, dentro de um treinamento, você precisa conduzir seguindo essa visão aqui, ó. Não sei se você já ouviu aquela música Bohemian Rhapsody. A música Bohemian Rhapsody, se você percebe, ela vai seguindo essa lógica aqui estrutural. E aí o André explica justamente que, cara, teu evento presencial ele começa aqui. Você tem que conduzir na pessoa para que ela tenha um auge, depois ela vai ter um momento que ela vai ter uma baixa, depois ela vai ter um momento de alta aqui, que ela vai estar em completo êxtase, que aí é o momento onde você integra e você encerra o evento. O que significa isso aqui em outras palavras, Gabriel? O teu evento ele nunca pode começar entregando tudo. Ou seja, o evento é uma jornada que você vai construindo. Eu não posso ter um primeiro dia incrível, nem um primeiro turno incrível, sendo que eu tenho depois mais outros 4, 5 turnos para acontecer. Da mesma forma que eu não posso ter um evento que ele começa muito ruim e eu deixo para entregar o melhor só no final. Então é uma jornada que, cara, o meu primeiro turno ele tem que ser muito bom, depois ele naturalmente tende a dar uma baixada, depois eu tenho que vir com outro momento muito uau, e é sempre esse ciclo dentro de um evento que você vai precisar conduzir. E é assim que a gente estrutura o evento presencial. Então, por exemplo, a gente estava ali agora justamente trabalhando sobre o cronograma. Então, o cronograma, a gente faz um cronograma hora a hora, então eu sei o que vai acontecer no meu evento hora a hora, e cada momento ele vai sendo marcado para a construção de algo maior. Então, exemplo, dentro desse evento, o nosso objetivo é fazer com que as advogadas saiam com a estrutura do escritório de advocacia dela montada para o alto padrão. Ou seja, eu tenho um processo que vai desde trabalhar o posicionamento, trabalhar qual é o cliente que ela quer atrair, depois trabalhar o processo de vendas dela, o processo de marketing, de produção de conteúdo, depois trabalhar a parte interna dela de procedimentos, de gestão, de estratégia e de todo o restante. Então, eu tenho uma estrutura que a gente coloca ao longo do evento. E aí, no meio disso daqui, a gente faz o quê? A gente vai encaixando palestrantes externos para poder aumentar a autoridade. A gente vai encaixando os pitches de vendas que a gente vai fazendo dentro de um evento. Então, tudo isso é a lógica, é assim que a gente constrói uma jornada de um evento. E aí, um ponto importante, eu estava falando isso com uma mentorada no mês passado. Ela fez um evento maravilhoso lá em Manaus. E aí ela fez um evento que era metade de um dia, começava às 1 da tarde e ia até às 9 horas da noite. E aí um dos grandes erros que ela cometeu foi, tinha um evento maravilhoso, estrutura impecável, só que dentro do evento, ela e a sócia dela só tinham 2 horas de participação. Agora me veja, esse é um dos erros que eu mais vejo a galera cometer. Você investiu para fazer um evento, você investiu em marketing, você fez a comunicação, você investiu em espaço, você investiu um monte de coisa para dar palco para outras pessoas. Essa é uma das coisas que a gente aqui tem muito claro. Então, exemplo, dentro do nosso evento, 80% dele é conduzido no palco por Gabriela ou por mim. Ou seja, 80% dele é a gente no palco. Porque eu estou investindo, eu estou colocando tudo ali dentro, estou fazendo todo o processo de divulgação. Meu objetivo não é dar palco para as outras pessoas, meu objetivo é que as outras pessoas venham agregar valor para o meu público, conectar a eles, transmitir autoridade para a gente também, esse é o ponto de vista estratégico, mas para além disso o objetivo do evento é eu gerar muito valor, a Gabriela que é minha sócia gerar muito valor, para que quando as pessoas estejam lá dentro elas vejam, cara, eles entendem muito, eles de fato conseguirão me levar ao próximo nível. E aí a gente vem com os pitches de vendas, lá por exemplo a gente vai vender o nosso mastermind, a gente vai vender a nossa mentoria, a gente vai vender as nossas soluções também de inteligência artificial, então o evento ele é construído para isso e cada detalhe, cada momento ele vai contando para que tudo seja uma experiência uau. Desde quando a pessoa chegar, o que é que ela vai ser recepcionada? Exemplo, nos nossos eventos a gente tem uma marca registrada que é as pessoas chegam no evento e elas são recepcionadas com uma taça de champanhe. Então quando as mulheradas chegam lá no evento, a primeira coisa que tem é um garçom na porta com um champanhe na mão e aqui servindo elas. É marca registrada nossa, a gente vende o alto padrão. Inclusive, da vez que eu não fiz, a galera super me cobrou isso aí. Mas é uma marca que a gente faz. No almoço, por exemplo, a gente organiza toda a logística de almoço para que elas possam almoçar juntas dentro do espaço. Para que isso, Gabriel? Para garantir a qualidade, para garantir a troca entre elas, o network, para garantir também que elas cheguem pontualmente. Então, tem o ponto de vista onde eu agrego valor para elas, mas tem também o ponto de vista estratégico para a gente do evento, que é garantir a organização e que elas estejam pontualmente dentro da minha plenária para eu começar o turno da tarde e não atrase, principalmente porque evento de São Paulo a gente sabe como é. Alto padrão, alto ticket, o pessoal diz que tem que mexer com todo o ser humano, né? Então tu tem que mexer com o cheiro, o paladar, o champanhe faz parte disso? Faz parte também,
mas mais para criar essa experiência de tipo, nenhum evento da área jurídica que ela for, ela vai encontrar o que ela encontra dentro do nosso. Isso é muito importante de trazer. Porque como a gente trabalha esse alto padrão e os nossos eventos são muito únicos, tanto que depois que a galera vai nos nossos eventos, sai comentando, nossa, nunca mais eu consegui em outro evento jurídico. Porque evento jurídico costuma ser aquele evento formalzinho, um monte de gente de terno, auditório, estilo OAB, tem os palestrantes lá muito bom, as pessoas chegam, no máximo tem um cafezinho no copo plástico e é isso daí. Então assim, evento costuma ser assim, padrão dentro do mercado jurídico. E o da gente não, então ela chega e fala assim, mãe, pô, nunca fui no evento pra ter isso daí. Aí ela entra, todas as coisas são personalizadas. A água que ela toma é personalizada com a nossa marca. O copinho de café que ela usa é personalizado com a nossa marca. Dentro do espaço tem um cheiro que é um cheiro nosso. Então ela sente o cheiro dentro de todo o espaço. Dentro do banheiro tem os itens que são com a nossa marca, tem os itens específicos para ela. Ou seja, tudo é construído uma experiência para que elas de fato saiam dali falando, uau! Que entrega, que experiência. E elas não encontram isso em outros lugares dentro do mercado. Cara, isso inclusive é um ponto muito legal de trazer. É um investimento que a gente traz e que muitas vezes é tido como um custo. E pra gente tem muita clareza disso. Cara, é um investimento, nada disso é extremamente barato. Seria muito mais barato só comprar o copinho, só colocar o copinho plástico para elas tomarem café e elas tomariam do mesmo jeito. Mas isso repercute em marca. Então assim, elas lembram muito mais da nossa marca, elas lembram muito mais da gente depois que sai do evento, elas compartilham com as pessoas muito mais. Então tudo isso é um ganho, é como se fosse um investimento em marketing. O que hoje muita gente investe em tráfego, eu deixo de investir em tráfego, a gente investe muito menos em tráfego para investir em experiência, investir em proporcionar coisas melhores para elas dentro dos nossos eventos. Isso é o que a gente entende como investimento em marca e consequentemente em marketing também. E olha que você é gestor de tráfego. Ou era, né? E olha que eu vim da gestão do tráfego, exatamente. Então assim, esse ano inclusive é um ano que a gente reduziu muito o nosso investimento em tráfego para a gente focar em ações orgânicas. Então nosso conteúdo orgânico a gente tem potencializado muito ele e tem também investido nesses outros lados que geram muita repercussão de marca, gera muita identificação e a galera compartilha e fala com gente, indica, enfim. E isso pra gente é muito bom, porque esse lead que vem de uma indicação, de uma experiência que a pessoa teve no evento, ele é muito mais qualificável do que um lead frio, às vezes, que viu um anúncio somente. Tá, mas a questão aqui, você falou da jornada dentro do evento e a jornada pré-evento. Então assim, você já convenceram 200 mulheres a participarem de um evento e agora você ainda tem uma meta de botar mais 100 pessoas dentro. Como é que funciona? É isso aí. O que é legal? Dentro dos nossos eventos, a gente sempre faz um processo pré que muita gente não faz. Que é o quê? Além de gerar toda a lista de pessoas que compraram ingresso ou que ganharam ingresso em alguma ação de vendas que a gente fez, a gente também faz um processo de confirmação. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Porque a galera do mercado às vezes traz que tem no-show, que é falta de gente que não compareceu, que estava na lista e não compareceu no evento. Tem no-show de 30%, 40%, 50% no mercado. Porque a maioria das pessoas não fazem um processo de check-in muito bem apurado, muito próximo. Então o que a gente faz? Depois que a gente gera uma lista inteira de pessoas, então, por exemplo, hoje eu tenho uma lista de 294 pessoas que se inscreveram para estar dentro do evento. O que é que a gente faz? Essas 294 pessoas, todas elas recebem mensagem nossa por múltiplos canais. Então, se ela não responde no WhatsApp, a gente manda no Instagram, a gente vai através de múltiplos canais para ela responder o que a gente chama de check-in de confirmação de presença. Esse check-in é onde eu tenho as informações de quem vai estar no meu evento. Porque, por exemplo, dessas 294, eu tenho só 191, se eu não me engano, que preencheram confirmando presença. O que isso me diz? Cara, eu tenho 294 na lista, mas eu tenho 103 que não confirmaram presença. Ou seja, eu não posso contar com essas 103. Então eu vou sempre buscando as pessoas que de fato confirmaram presença e que estarão dentro do meu evento. Isso reduz o meu no-show. O no-show nos nossos eventos, por exemplo, é de 10% em média. Reduz o meu no-show. Isso me dá mais informações sobre quem está lá presencialmente. Exemplo, quando eu fecho o período de check-in ali no primeiro dia, cara, eu sei exatamente todo mundo que está presente. Eu sei o quanto elas faturam, eu sei as dores delas, eu sei de qual cidade elas vieram, eu sei o número de telefone, e-mail, eu sei tudo de quem está dentro do meu evento. E isso é importante por quê? Porque me norteia na construção do meu conteúdo, na estrutura dos meus pitches. Eu adapto a linguagem do meu pitch, eu adapto a linguagem do meu conteúdo de acordo com quem está lá. E isso tudo é um trabalho prévio, não dá para eu fazer na hora que eu estou dentro do evento lá durante os 2, 3 dias. Isso é um trabalho prévio de toda a equipe para poder movimentar, para atrair pessoas, para colocar as pessoas para dentro, para fazer essa confirmação. Dá trabalho, mas é algo que me garante mais qualidade dentro de conteúdo e mais informação também. Falando isso aí nessa tosse, o Matheus falou assim, mas ele tá deixando de cuidar da saúde pessoal. Eita! Como é? Hoje tá na roupinha, ó, peraí. Ó a skin aí, ó, outfit. Outfit.
Sim, aí você tá voltando pra academia? Tô voltando pra academia, voltei hoje a treinar pra cuidar de fato da saúde. A gente veio uma jornada aí, os últimos, de uns 6 meses, mais ou menos os últimos 6 meses, na verdade 6 não, desde antes da mansão é uns 6, 8 meses, de forma bem intensa mesmo, trabalhando, vira noite, enfim, perde de noite de sono e viagem, exemplo, tava falando agora com os meninos aqui no escritório, hoje é dia 20 de abril, tem menos de 4 meses completos do ano e eu já fiz 7 viagens só esse ano. Já foram 6 eventos só esse ano. E tudo isso desgasta, tudo isso cansa, tudo isso vai desgastando o nosso corpo ali. E se a gente não tá 100% no CPF, obviamente a gente sente. Então eu tenho sentido, exemplo, as minhas últimas 2 semanas têm sido com o imunológico muito, muito, muito baixo. Dor de garganta, gripado, enfim. E aí eu tô justamente nesse processo de melhorar meu imunológico, de voltar a treinar. E a gente retomou agora o nosso projeto mesmo para poder olha aí, isso é a garganta aqui já. Justamente pra gente poder melhorar o CPF, cuidar do CPF pra gente cuidar melhor ainda do CNPJ. Tá, legal. Como é que vocês projetam a empresa, projetam o ano de vocês? Em que sentido? A nível de negócio mesmo, vocês vão fazer quantos eventos, vocês vão fazer... legal. Projetam quanto faturamento, tudo. Legal. Esse ano a gente tem, olhando tudo, né, tudo do ecossistema, as consultorias, mentorados, a gente tem mas... Peraí, eu vou fazer conta, tenho que lembrar aqui, peraí. Esse ano, por exemplo, a gente tem uma meta usada no negócio e a gente também tem uma agenda intensa. Então, por exemplo, esse ano só de eventos 100% próprios nossos, a gente tem 11 dentro do calendário, já foram 4, a gente vai fazer o 5º próprio agora, e de eventos de consultoria a gente tem mais 8 dentro do planejamento, já foram 3. A gente ainda tem mais 5 para esse ano. Então, assim, se olhar que são 5, tem mais 10 eventos ao longo do ano inteiro, divididos em 8 meses. Então, assim, praticamente todos os meses tem evento. Tem mês que tem 2, 3 eventos. E então, é uma agenda de fato agitada. É um preço que a gente se dispôs a pagar agora para poder fazer isso acontecer. Mas, óbvio, a gente precisa cuidar. Por isso que eu tô cuidando do CPF, para poder chegar nesses eventos e sustentar mesmo e aguentar essa jornada. Eu quero que as pessoas querem, fofoquinha. Esse negócio é um negócio de quanto? Como é que... Vive bem do digital? Essa é a pergunta que não quer calar. Dá pra viver, pagar as contas com o digital? Pô, dá pra viver, dá pra pagar as contas do digital, dá pra fazer muita coisa. Assim, hoje eu vivo 100% digital. Eu construí minha família, eu construí tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou através do digital. O que você precisa ter de cabeça? Cara, primeiro, você precisa estar disposto, obviamente, a fazer isso acontecer. Não é fácil essa ideia de, eu vou trabalhar do digital, vou trabalhar a hora que eu quiser. É de qualquer lugar, mas também é trabalhar o tempo todo. Então é ter essa clareza, isso aqui. E segundo ponto também tenha noção do tamanho que você tá e faça as coisas de forma comedida. Um dos maiores erros que eu cometi lá atrás e que eu demorei de conseguir evoluir dentro do meu CPF foi de muitas vezes aumentar o custo, aumentar o padrão de vida antes da hora. Porque a gente tá no digital e a gente gosta, a galera tá viajando, tá fazendo um monte de coisa e aí acaba entrando nesse jogo. E o que eu dou hoje de maior recomendação para todo mundo, velho. Cara, vá no seu ritmo, vá sabendo exatamente o seu momento e o seu lugar. Porque cada coisa que você antecipa, cada coisa do seu padrão de vida que você aumenta, é muito difícil depois você voltar atrás. Então a decisão que às vezes você toma antes da hora vai te prejudicar lá na frente de você construir seu patrimônio. Então assim, hoje, graças a Deus, eu tenho construído meu patrimônio, mas eu demorei, eu podia estar muito mais à frente se eu tivesse tomado as decisões certas lá atrás. Então, esse é um ponto muito relevante. Dá muito dinheiro, dá dinheiro razoável, mas você precisa tomar as decisões certas para que você não passe aperto em determinados momentos. E óbvio, o digital tem uma volatilidade que pode acontecer, principalmente quando você tem negócio, exemplo. O meu negócio, ele é muito baseado no rosto de uma pessoa. Então eu tenho minha sócia, que é a Gabriela, onde a Gabriela é o rosto, é a marca dentro do negócio. Se a Gabriela hoje acontece alguma coisa com a vida dela, amanhã eu tenho que construir um negócio. Então assim, é um modelo de negócio que a gente tem que ter essa clareza, cara. Eu dependo do rosto de alguém. Então, se acontece alguma coisa com essa pessoa, cara, é um risco que a gente corre. Óbvio que é um risco calculado. Óbvio que a gente não deve ter um amanhã e pode acontecer e pode não acontecer. Mas eu preciso ter essa consciência.
Então eu falo muito pra galera, tem que ter estômago. Eu tava aqui mais cedo falando com a turma que, cara, você tem que ter estômago quando você vai fazer negócio, quando você vai empreender. Ter estômago, às vezes, eu já tive jornada de passar 2, 3, 4 meses com a conta negativa. E não é negativa, é negativa R$100. Não, é negativa de 15 mil, 20 mil, 12 mil reais. Então assim, você tem que ter estômago pra aguentar isso aqui. O empresário do digital tem que ter estômago, o cara tem que aguentar. Tipo, o Gabriel passou 2 meses no negativo lá, 12 mil. E o que é que tem isso? É muito esse dinheiro? É o quê? Isso é muito? Rapaz, é um dinheiro bom, né? Mas tem gente que já teve mais. Tipo, quando o Mateuzinho nasceu, eu falei. Eu tava trocando ideia com meus amigos. Muitos deles trabalhavam até na época que comigo. Eu falei que na época que o Mateuzinho nasceu, eu tava devendo 80 mil reais. E a maior parte não acreditou. Que eu tava devendo esse dinheiro na época, porque não parecia. Porque eu não transparecia isso pra ninguém. Porque isso é a vida do empresário, na verdade. Muitas vezes a gente passa por oscilações, passa por esse processo. E só quem é do bastidor sabe. Pronto. Basicamente. E o que mais importante, dívidas pagas? Com certeza. Digital compensa? Compensa pra caralho. Para que você ter, às vezes você já tem família quando acontece isso, às vezes você já tem uma casa, você já tem ou a sua própria vida para sustentar, suas próprias responsabilidades, ou você tem um pai, uma família, alguém que você precisa apoiar ali, e você passar por isso, tem que ter estômago. Então o que eu recomendo, o digital é maravilhoso, mas se você vier, venha com estômago para aguentar, para passar por isso aí. Ou então encontre o seu caminho ali dentro. Quero prestar serviço, preste serviço e é maravilhoso. E se você consegue viver bem e crescer prestando serviço. Mas se você quer empreender, se você quer ir atrás do prêmio grande, tem que estar com estômago para poder saber passar por esses momentos, passar por essas fases. E aí, a fofoquinha, por exemplo, para a gente chegar hoje, esse ano, a gente tem uma meta que a gente está buscando de 14 milhões de reais, né? Então a gente está buscando um faturamento de 14 milhões dentro do ano de 2026, em vendas efetuadas, então contratos fechados e tudo mais. Dentro do ano de 2026. Só para vocês terem uma noção de retrospectiva, por exemplo, 2024 a gente faturou 2 milhões, 2025 a gente faturou 4 milhões, e aí a gente está buscando em 2026 triplicar, mais que triplicar na verdade esse resultado, então para chegar em 14 milhões. A gente está em abril, a gente já fez até agora 2,300 e pouquinho, então a gente tem mais de 12 milhões para buscar ao longo do ano. Esse evento que eu estava falando aqui mais cedo é um dos eventos mais importantes do primeiro semestre para a gente garantir a meta. Então esse evento, por exemplo, a gente tem uma projeção de 2,5 milhões em vendas dentro desse evento. É uma projeção que a gente tem de resultado lá dentro, que a gente está buscando de receita. Então toda a construção dele é construída para gerar esse retorno, para gerar esse impacto. Só que para fazer isso, eu tenho um investimento gigante. Para investir nesse evento, 400 mil reais já de investimento no evento. Então, isso só em estrutura do evento para fazer o evento acontecer. Fora outras coisas e tempo, enfim, e todo o restante. Então é isso, digital dá muita grana? Dá. Vale a pena? Vale. Mas você tem que ter estômago. Entender o que é para você, né? Nem todo mundo está disposto a empreender. E nem todo mundo tem que empreender de fato. Tem gente que às vezes vai prestar serviço e vai ser muito bem pago por isso e tá maravilhoso. Conheço bons prestadores de serviço que fizeram a vida inteira. Conheço prestadores de serviço que foram prestadores de serviço a vida inteira. Com casa de praia de 1, 2 milhões de reais. Com fazenda, chácara, com um monte de coisa e que nunca empreenderam de fato. Foram prestadores de serviço, prestaram bons serviços, atenderam boas pessoas e construíram seu patrimônio ao longo da vida, chegaram nos seus 50, 55 anos bem, legal, com patrimônio para a família. Então você tem que entender o que é que você quer, qual prêmio você está buscando. As pessoas podem não entender o que é digital, só pra gente traduzir. Boa. Porque digital, às vezes, pode parecer o quê? Um social media, o cara que fez um curso de publicidade. Mas em que lugar você está? Qual é a sua história nessa coisa do digital? Legal, eu gosto de falar porque eu percorri todos os caminhos. Eu comecei lá atrás, só pra vocês terem noção, em 2015. Eu saí do colégio em 2014, para começar. E aí quando eu tava no terceiro ano do colégio, aquela saga, né? O que é que eu vou fazer da vida? Pra onde eu vou? Eu queria estudar direito. Olha que história, hoje eu tenho um sistema voltado para advogados. E só a gente que trabalha com você do direito. E a galera, boa parte da equipe era do advogado. O ex-sócio do direito. Ex-sócio. Hoje, parte da galera que tá no time. Deixa eu ver aqui mais. Meu time comercial é todo advogado. Então, assim, a gente buscou justamente pessoas na área. Mas, enfim, lá atrás meu sonho era fazer direito e ser delegado. Era meu sonho. Olha aí, pega aí, João. Ser delegado. Só que aí eu conheci um amigo que ele estudava direito. E aí a primeira coisa que eu perguntei cara, como é o curso? E aí ele me mostrou um livro desta grossura aqui. Eu falei, não, bicho, não vou ler isso aí nunca na vida. Aí eu desisti ali já.
Enfim, já desisti quando eu vi que eu tinha que ler um livro daquele tamanho. Ok. E aí eu fui buscar coisas que eu queria fazer. Eu sempre gostei de trabalhar, meu pai me ensinou a trabalhar desde os 14 anos. Trabalhava vendendo jornal na frente do sinal, meu pai tinha uma banca de revista. Então eu trabalhava lá com ele, vendia apostila, jornal, um monte de coisa. E aí eu resolvi, vou fazer um curso técnico de design gráfico. Comecei a fazer e ser designer gráfico ali na época. E lá em 2014. E quando eu saí da faculdade, fiquei naquela, não sei o que eu vou fazer, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a fazer o quê? Fazia cartão de visita, fazia panfleto, saía nas lojas fazendo fachada, fazia um monte de coisa. E aí nessa jornada eu consegui um estágio numa cidade vizinha para ser radialista de uma rádio escola. E lá eu comecei a entender esse processo de comunicação. Gostei disso, daquilo ali, resolvi cursar publicidade. Fui cursar publicidade, comecei em 2016. Lá em 2016 eu falei, tô cursando publicidade, tenho que entrar em agência. Entrei em agência como designer. Então eu comecei a minha jornada empreendendo justamente prestando serviço de design. E aí comecei a ser designer. Quando chegou em 2018, já tinha rodado várias agências, tinha feito um monte de coisa, já trabalhava como freela, enfim. Já ganhava ali meus 2.500, 3.000 reais por mês, isso lá em 2018. E aí eu encontrei um negócio chamado gestão de tráfego. Eu saí daqui da Bahia, fui lá para BH, para o evento do Fire, conheci o Érico, conheci um cara chamado Pedro Sobal Cabeludo, que nem fazia aula na época, e aí o Érico falou dele, e aí ele começou a ensinar um negócio de gestão de tráfego, eu comecei ali. E aí eu comecei a aprender gestão de tráfego, depois eu entrei numa empresa que foi a minha escola, onde eu aprendi muito e me conectei com vários players, e aí eu fui para gestão de tráfego. E ali eu migrei de área de prestação de serviço, desde design para gestão de tráfego. E aí comecei, depois, um ano depois, em 2019, essa empresa acabou fechando e eu falei, cara, vou abrir minha agência. E aí vou prestar serviço. E comecei a prestar serviço de tráfego. Fiquei nessa prestando serviço de tráfego, já atuava com lançamento, já vendia no digital, já tinha feito ali uns 3, 4 lançamentos em 2019. E aí essa jornada foi se intensificando. Quando foi em 2021, aí eu resolvi abrir uma agência de lançamento com outros 2 sócios e ali a gente começou a nossa jornada de fato empreendendo como sócio de experts e lançando outros experts com a skin the game que eu chamo. Porque assim, dentro do mercado você tem a galera que é gestor de tráfego, que o expert contrata, ele vai gerir a verba, ele vai fazer os processos, vai direcionar e o expert vai tocar. Mas aquele cara não tá skin the game, ele não tá botando o dinheiro dele. E a gente entrou de fato como coprodutor, que se chamava na época, né? Que era o quê? Eu coproduzo a pessoa, 50-50, eu coloco o meu dinheiro junto, eu invisto, eu faço acontecer. Todo bastidor é nossa responsabilidade, o expert coloca a cara e produz conteúdo e atende aluno. Ponto. E ali foi quando a gente começou essa jornada. E a gente foi fazendo isso, vários projetos, vários players, etc. Até que em 2024 eu encontrei minha sócia, que é a Gabriela. E aí, quando eu encontrei a Gabriela, ela estava justamente nessa fase. Ela era expert sozinha. E aí ela sozinha, ela geria bastidor, fazia tudo. Só que, óbvio, não tem como fazer bem tudo quando você está sozinha. E aí foi quando a gente entrou e falou, Gabi, você tem um potencial gigantesco, você tem como fazer um monte de coisa aqui, só que você não dá conta, não tem como você fazer isso sozinha. Eu topo entrar, mas eu topo entrar skin the game. Então o que eu quero fazer, eu topo entrar junto com você, a gente vira sócio, eu vou ser o Matheus, que é o meu sócio aqui também, onde a gente entrou ali e a gente cuidou de todo o bastidor. Então isso foi o quê? Agosto de 2024, tem nem 2 anos, pra você ter noção. E aí a gente foi lá e entrou e fechou da sociedade. E ali a gente começou. No início fazendo os lançamentos de produtos digitais, em abril do ano passado a gente fez nosso primeiro evento presencial e aí tudo foi se intensificando, foi crescendo. No começo a gente tinha 2 pessoas na equipe, hoje nós já somos um sistema de 17 pessoas, então tudo foi crescendo mesmo ao longo desse tempo. Em 1 ano e meio a gente já se tornou o maior em posicionamento de advocacia de alto padrão, então a maior referência de advocacia de alto padrão hoje é a Gabriela, e isso tudo foi conquistado dentro desse 1 ano e meio. Ela antes falava de direito imobiliário, não tinha nada a ver com a advocacia de alto padrão, então a gente fez essa migração de posicionamento dela. A gente já fez alguns eventos presenciais, a gente já tem uma das maiores mentorias do mercado, a gente conhece players que estão aí há 4 ou 5 anos e que não tem tantos alunos na nossa mentoria, a gente já tem 170 mentorados, mais de 10 mil alunos dentro do nosso ecossistema. Já lançou nosso Mastermind, um produto de quase 100 mil reais, ou seja, isso tudo foi o que a gente construiu apenas em 1 ano e meio. Agora imagina o que a gente vai fazer ainda ao longo dos próximos anos. E aí voltando para a dúvida que o João trouxe, que é, o que é esse digital? Isso aqui eu falei justamente para mostrar as diferentes facetas. Então, por exemplo, lá atrás quando eu era só designer, eu era o cara que fazia a arte do Instagram, era uma parte do negócio.
Quando eu era gestor de tráfego, eu era o cara que gerenciava a verba, os anúncios dentro do gerenciador. Eu era um prestador de serviço dentro dessa área, atendia várias empresas. Depois eu fui migrando e virei de fato um coprodutor, um estrategista, onde eu toco o bastidor de operações de ecossistemas dentro da internet. Então, exemplo, eu tenho que decidir quem a gente contrata dentro da empresa, eu tenho que decidir qual estratégia a gente faz, se a gente vai para cá, vai para lá, como é que a gente vai organizar o comercial para isso, como é que a gente vai fazer o lançamento, como é que é a estrutura do evento presencial que a gente vai fazer, quais produtos a gente vai trabalhar, ou seja, todas as decisões do negócio, de um certo modo, elas ficam na nossa responsabilidade que a gente está à frente dentro do bastidor, eu e Matheus, meu sócio. E a responsabilidade que a gente traz para a Expert é, de fato, ela ser expert, ou seja, produzir conteúdo, então essa é a responsabilidade dela, produzir conteúdo com intensidade para atrair pessoas, até porque o conteúdo dela eu não consigo produzir por ela, ela tem que falar, ela tem que ensinar, e dar as aulas e atender as mentoradas, atender as alunas. Então são as responsabilidades que a gente traz para a nossa sócia. Óbvio que ela participa de diversas decisões, a gente faz várias reuniões para poder decidir estrutura de evento e tudo mais, ela opina e participa de tudo, mas a responsabilidade a gente tem bem dividido dentro da nossa empresa, dentro do nosso sistema. Então isso é muito importante para você entender. Às vezes a galera acha que digital é só postar no Instagram e não, tem uma estrutura por trás, porque você pode até vender, mas quem é que atende essas pessoas? Quem é que gerencia a parte financeira, quem é que paga, quem é que recebe, quem é que confere se está certo o pagamento, quem é que cobra, quem é que libera a plataforma para esse aluno, quem é que faz a reunião, quem é que... Ou seja, tem um monte de coisa depois disso daí. E o DRE? E o DRE, quem é que faz, quem é que olha a linha final ali, né? Nem todo mundo sabe o que é DRE. Então assim, você tem que saber o demonstrativo de resultado da sua empresa. E nem todo mundo sabe, né? Então você foi, vamos lá, vamos aqui a nosso título do vídeo. Vá. Você foi de radialista não, antes era o quê? De distribuidor de jornal? Cara, vendedor de jornal, jornaleiro. De vendedor de jornal, um negócio de 14 milhões. Eita, gostei desse título. Já foi. É assim que se faz a headline pro YouTube, tá vendo? É ao vivo. Ó, se você tá assistindo esse vídeo, se você tá gostando, deixa um comentário aqui, é muito importante pra gente, pra eu saber se vocês estão curtindo, o que é que vocês gostariam de ver por aqui. Esse processo é novo, a gente tá começando agora a produzir esse tipo de conteúdo, então eu quero saber, se tá curtindo, tá valendo? Se não tá, deixa aqui no comentário também o que é que você quer ver, que ajuda muito a gente. E aproveita pra já se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima.